Capítulo 6, parte terceira da Lei de Destruição, tópico crueldade, perguntas de 752 a 756. Pergunta 752. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Resposta: é um instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Pergunta 753. Por que razão a crueldade forma o caráter predominante dos povos primitivos? Resposta: nos povos primitivos, como lhes chamamos, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto e, como não experimentam outras necessidades, além das da vida do corpo, só da conservação pessoal cogitam, e é o que os torna, em geral, cruéis. Ademais, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos também imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Pergunta 754. A crueldade não derivará da carência de senso moral? Resposta: dize da falta de desenvolvimento do senso moral, não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens. É nesse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como princípio do perfume no germe da flor que ainda não desabrochou. Em estado rudimentar ou latente, todas as faculdades existem no homem, desenvolvem-se conforme lhes sejam mais ou menos favoráveis às circunstâncias. O desenvolvimento excessivo de umas detém ou neutraliza o das outras. A sobreexcitação dos instintos materiais abafa, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Pergunta 755. Como pode dar-se que, no meio da mais adiantada civilização, se encontre seres às vezes tão cruéis quanto os selvagens? Resposta: do mesmo modo que uma árvore carregada de bons frutos se encontram verdadeiros abortos. São, se quiseres, selvagens da civilização, só têm o exterior, lobos extraviados em meio de cordeiros. Espíritos de ordem inferior e muito atrasados podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem, mas desde que a prova é por demais pesada, predomina a natureza primitiva. Pergunta 756. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia expurgada dos seres malfazejos? Resposta: a humanidade progride. Esses homens, em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem, desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom, quando este é ajoelhado, mas desaparecerão para renascer sobre outros invólucros. Como então terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens disso um exemplo nas plantas e nos animais que o homem há conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo neles qualidades novas. Pois bem, só ao cabo de muitas gerações o desenvolvimento se torna completo. É a imagem das diversas existências do homem.